Dia 11. Os sentimentos são importantes. De todas as experiências que tivermos, a vida e o ministério de Jesus, talvez a mais intrigante ocorra num momento único. Experimente a verdade. Jesus tinha acabado de receber a notícia de que Lázaro estava prestes a morrer. Junto com as irmãs Maria e Maria, Lázaro era um dos seus melhores amigos. Jesus e os discípulos com frequência paravam na casa deles em uma pequena cidade nas imediações de Jerusalém. Depois de passar tempo enfrentando as multidões necessitadas e os líderes questionadores em Jerusalém, as jornadas para a casa desses três eram um retiro bem-vindo. E agora Lázaro estava muito. Na verdade, Jesus disseram aos seus discípulos que Lázaro já tinha morrido. Quando ouviu a notícia da enfermidade de Lázaro, ele fez algo totalmente inesperado. Em vez de sair correndo para ver as irmãs de Lázaro, o mestre esperou 2 dias para finalmente partir para Betânia. Isso é desconcertante. Por que esperou para ir dar apoio a essa família que obviamente amava tanto? Quando finalmente chegou a Betânia, Jesus viu a tristeza de seus amigos e chorou. Aí a razão da sua espera se tornou clara. No momento em que chegou ao local, Lázaro já estava no túmulo havia 4 dias. Então, fez uma oração de gratidão a Deus e ordenou que seu amigo Lázaro voltasse à vida. Lázaro, venha para fora. E Lázaro saiu do túmulo. Quando Lázaro saiu vivo daquele túmulo, fora dada a resposta ao motivo pelo qual Jesus havia esperado. Se tivesse chegado antes, alguns teriam dito que Lázaro se recuperou da enfermidade enquanto se encontrava no túmulo. No entanto, após 4 dias no túmulo, não houve dúvidas de que esta foi uma ressurreição genuína. Mas então nos atinge o pensamento desconcertante: por que Jesus chorou? Sabemos por que esperou. Agiu assim porque sabia que o lastro seria trazido de volta à vida. Tendo isso em mente, não faria mais sentido se tivesse sorrido consequentemente quando viu os outros lamentando a morte de Lázaro. Por que as lágrimas então? Quando considero essas perguntas, torna-se claro quanto ainda tenho a aprender sobre como sentimentos, fé e relacionamento estão conectados. Jesus chorou. Ele pode ter ficado comovido pelo sentimento de dor que Lázaro tinha enfrentado. Ou talvez pelo pensamento na perda que fora tão agonizante para Maria e Marta durante alguns dias. Ou pode simplesmente ter expressado de forma honesta os próprios sentimentos sobre a morte daquele momento. Não importa a razão, Jesus não agiu como se estivesse acima de tudo. Ele chorou. Levou a sério os próprios sentimentos, expressando francamente, e então escolheu agir com o amor. Esse é o retrato de Jesus diferente daquele que muitos de nós temos. Com frequência, Jesus é retratado como um místico transcendental oriental. Em virtude de sua compreensão espiritual mais profunda, imagina-se equivocadamente que esteja emocionalmente distante deste mundo. Jesus, pensam muitos, viveu num patamar superior, livre das dificuldades que envolvem as emoções. Observe como Jesus com frequência retratada nos filmes, caminhando pelos campos num tipo de torpor, como se não tivesse sentimento nenhum em relação ao que estava acontecendo à sua volta. Esse retrato falso leva-nos a equiparar força espiritual com indiferença sentimental. A mensagem que muitos de nós ouvimos é: quanto mais você negar seus sentimentos, mais será parecido com Jesus. Contudo, quando observamos a vida de Jesus, vimos um homem cheio de sentimentos.
Vemos emoções em sua terna compaixão por um homem devastado pela lepra, Marcos capítulo 1 versículo 40 ao 42. Experimentamos a profundidade de seus sentimentos na triste aflição enquanto ora no Getsemane antes da morte iminente da cruz, Marcos capítulo 14 verso 33. Vemos a comoção do amor carinhoso de Jesus por sua mãe quando fala com ela do alto da cruz, João capítulo 19 versículos 26 e 27. Jesus até expressou francamente o sentimento de ira, embora alguns se sintam desconfortáveis só de ouvir isso. A ira é um sentimento, não pecado. O que fazemos com a nossa ira muitas vezes é o pecaminoso, mas não precisa ser assim. Jesus virou-se quando necessário, mas nunca pecou. Jesus cresceu numa cultura judaica que sabia como expressar sentimentos. Quando os judeus choravam, não era uma minúscula lágrima escorrendo pela face. Até rasgavam as roupas externas em pedaços para expressar sua tristeza. Você tem uma imagem de Jesus que nega a ideia de que ele podia expressar de maneira tão forte em seus sentimentos. Veja Hebreus capítulo 5 verso 7, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que podia salvar a morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Em alta voz e com lágrimas. Essa intensidade de um sentimento levou G. Walter Hansen a escrever as seguintes palavras no seu artigo clássico The Emotions of Jesus, Os Sentimentos de Jesus. Estou fascinado pela intensidade dos sentimentos de Jesus, não uma pontada de misericórdia, mas compaixão de coração partido, não uma irritação passageira, mas ira aterrorizante, não uma lágrima silenciosa, mas gemidos de angústia, não um sorriso débil, mas celebração em êxtase. Os sentimentos de Jesus são como o rio de uma montanha, com água clara descendo e uma cascata. Meus sentimentos são mais como uma espuma lamacenta ou alguns pingos lâmbidos. Jesus convida-nos a ir a Ele e a beber. Todo aquele que tiver sede e crer nele terá o rio dos sentimentos dele fluindo de seu interior, João capítulo 7 versículo 37 e 38. Não devemos ficar meramente fascinados com o que vemos no Jesus sentimental, precisamos ser libertos pelo Espírito dele para que sua vida se torne nossa vida, seus sentimentos, nossos sentimentos, para que sejamos transformados com glória cada vez maior, segundo a sua imagem. Ao observarmos a vida de Jesus, o exemplo fica claro, ele não negou os seus sentimentos, negou-se a si mesmo não se curvando sempre diante desses sentimentos. Levou muito a sério os seus sentimentos, ensina-nos a fazer o mesmo. Ele nos ensina a agir de modo que reconheçam a importância dos nossos sentimentos. Se você não percebe a importância de expressá-los e de lidar com eles, esses sentimentos podem acabar controlando a sua vida. A negação dos sentimentos dá a eles um poder sobre você que Deus nunca pretendeu que tivessem. Somente ao enxergar a importância dos sentimentos é que você pode começar a agir de forma que eles não controlam sua vida. Os sentimentos podem, às vezes, conduzir você por um bom caminho. Contudo, é mais comum que o levam diretamente ao descarrilamento. Quantas pessoas já encontrou que sentiram que um relacionamento de namoro aparentes agora arruinado fecha parênteses seria perfeito, ou que sentiram que começar o próprio negócio agora falido seria a realização de todos os seus sonhos. Vivemos num mundo em que muitos agem somente como reação aos sentimentos. Não importa quem possam machucar ao longo do caminho, ou que compromissos violem, se os sentimentos lhe dizem que devem fazer determinada coisa, é isso que farão.
Como reação a essa imaturidade desenfreada, é fácil pensar que a coisa certa a fazer é ignorar os sentimentos e agir com base em conclusões puramente lógicas sobre o que é certo. O que você poderia fazer se não fosse por um pequeno problema? Você é humano. Os seres humanos têm sentimentos e esses influenciam sua vida. Jesus, que era plenamente humano e plenamente divino, nem ignorou nem foi controlado pelos seus sentimentos. Ele os expressou de maneiras que abriram a porta para que pessoas tivessem fé. Como retrato da diferença entre ser governado por sentimentos e ser fortalecido e agir por eles, observamos a vida de dois Ernests. O famoso escritor Ernesto Hemingway e o pouco conhecido missionário Ernest Fowler. Ernesto Hemingway é universalmente reconhecido como um dos grandes autores americanos. Transbordando de talento natural, sua vida foi governada quase totalmente por aquilo que tinha vontade de fazer a qualquer momento. No fim, suicidou-se com um tiro, como fizera seu pai antes dele e eu faria seu irmão depois dele, pois foi o que sua depressão levou a ter vontade de fazer. É de admirar que, apesar desse final trágico, ainda hoje haja pessoas desejosas nem imitaram o modo de vida deles. Sua vida e talento foram desperdiçados porque, no final, não conseguiram dominar os sentimentos que o tinham governado. 5 anos após a morte de Ernest Hemingway, o missionário Ernest Fowler também morreu ao ser alvejado por tiros. No seu caso, o tiro não foi auto-infligido, mas veio das mãos de bandidos que atacaram a sua casa missionária e família. Ernest Fowler e a família tinham mudado para o nordeste da Colômbia a fim de levar o evangelho aos índios Motilon, uma tribo que tinha tocado seu coração desde a primeira vez que abriram uma picada na selva para encontrá-los em 1943. Num dia fatídico de julho de 1966, Ernest Fowler levaram a filha Valerie e a ajudante da família que morava com eles para um piquenique. Johnny, filho dos Fowler, tinha convidado o amigo de 14 anos, David Howard, para ficar com ele. Hoje professor de seminário, David deu seu relato como testemunho ocular dos eventos daquele dia, no sermão que pregou em 1994. Ele conta que 7 homens vieram à casa dos Fowler, em trajes policiais, eram bandidos, não policiais. Era prática dos bandidos daquela região assaltar uma casa, matar todos os ocupantes e depois queimar a casa. Nesse dia, porém, atacaram a casa, trancaram todos numa pequena lavanderia e foram embora. Enquanto fugiam pela picada que conduzia à casa, os bandidos encontraram Ernest Fowler e as 2 meninas voltando do piquenique. Por fim, um dos bandidos deu 2 tiros em Ernest Fowler, que morreu imediatamente. As meninas escaparam ilesas, e acharam o caminho de volta para casa, onde contaram a todos o que aconteceram. A família correu para o lugar em que ele estava morto e carregaram o corpo para casa. Após o funeral, David Howard lembra que ter ouvido a esposa de Fowler captar a motivação da vida do marido com estas palavras: Ernest sempre estava pronto a dar um passo ao lado para abrir passagem aos que estavam com pressa, e dar um passo atrás para ajudar e encorajar os que ficavam para trás. Howard resumiu as próprias lições dessa experiência dessa seguinte forma: Ernest Fowler fez diferença porque foi fiel em todas as coisas vivas, grandes e pequenas. Ernest Fowler se sujou muitas vezes e serviu aos outros durante a vida toda. Ernest Fowler foi fiel vivo mesmo até a morte no seu ministério por Cristo e seu interesse pelas pessoas. Ernest Hemingway tirou a própria vida. Ernest Fowler deu sua vida.
Os sentimentos do escritor levaram a uma existência de grandes emoções e excessos. O coração do missionário levou a um lugar perigoso para servir um povo desconhecido, um povo a quem Deus amava profundamente. Os sentimentos de um homem levaram à destruição, os do outro o chamaram ao sacrifício. Dia 11. Pensando sobre os meus relacionamentos. Ponto para refletir: Jesus levou os próprios sentimentos a sério, expressando-o francamente, e então escolheu agir com amor. Versículo para memorizar: Jesus chorou, João capítulo 11 versículo 35. Pergunta a considerar: há algum sentimento em minha vida com a qual não lidei ainda? Tema para amanhã: haja imediatamente, haja radicalmente. Até lá.